Vire a página de sua história, escreva nas linhas do papel de seu livro tudo aquilo que te faz feliz. Se o índice tem um título que não te agrada, se escrito de caneta passa o corretivo, se de lápis passa a borracha e apaga, para os capítulos serem agradáveis de ler, passa a borracha e apaga. Se o índice tem um título que não te agrada, se escrito de caneta passa o corretivo, se de lápis passa a borracha e apaga, para os capítulos serem agradáveis de ler, passa a borracha e apaga, passa a borracha e apaga, passa a borracha e apaga.